para completar a estreia adiada no Palmeiras. Bora te atualizar também sobre uma contratação, mais uma do Palmeiras, de jogador absolutamente desconhecido no exterior. Conversei com o Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, e no vídeo de hoje do canal da Nicola te trago a chance de o técnico trocar o Palmeiras por um clube do exterior. Seleção brasileira não deixando uma boa impressão na estreia, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a estreia de reforço no Palmeiras pode ser adiada. É que Barbosa, comprado do Botafogo por 20 milhões de reais, seria preparado para a estreia dele no retorno do Palmeiras depois da Copa do Mundo, jogo marcado para 22 de julho contra o Curitiba. Só que o STJD decidiu puni-lo com 2 partidas de suspensão por conta de uma expulsão em jogo contra o Flamengo, quando ele ainda vestia a camisa do Botafogo no mês de março. Barbosa já cumpriu um jogo de suspensão e a menos que o Palmeiras consiga recorrer dessa decisão, o Barbosa só terá a oportunidade de estrear pelo Verdão no dia 26 de julho, partida contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Não que vai mudar o preço do dólar. O Palmeiras até aqui jogou sem o Barbosa, mas imaginava-se que depois de gastar 20 milhões de reais, uma contratação com 2 meses de antecedência, com o Barbosa participando de toda a pré-temporada que ainda não começou, que ele pudesse estar à disposição. O Palmeiras pode recorrer dessa decisão e imagino que o fará. E a seleção brasileira só empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O empate em si talvez nem tenha sido o maior dos problemas. Fiquei muito desapontado com o comportamento coletivo, com algumas atuações, em especial as de Ibáñez e Casemiro. Fiquei com a impressão de que o Ibáñez sentiu demais o tamanho do jogo. Casemiro não teria por que sentir, mas chegou atrasado em praticamente todas as bolas. Ibáñez e Casemiro foram substituídos no intervalo e Danilo na lateral direita e Fabinho no meio-campo deram uma outra revigorada no sistema defensivo do Brasil. Rafinha não fez bom jogo, apesar de muita vontade. Bruno Guimarães teve dificuldade e Paquetá fez um péssimo primeiro tempo, foi melhorando na etapa final. Registrar que no outro jogo desse grupo, a Escócia venceu o Haiti por 1-0, ou seja, nesse momento Brasil e Marrocos dividem a segunda colocação com a Escócia em primeiro com 3 pontos. O Brasil vai precisar vencer Haiti e vencer bem, até para sonhar em ser primeiro colocado do grupo. E eu queria deixar uma opinião. Os vídeos costumam ser feitos mais de informação, mas para mim o Brasil só tem alguma chance de ser campeão dessa Copa se Neymar voltar bem e em condição de jogo. Caso contrário, a chance da seleção brasileira é pequena. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário, para avaliar a atuação da seleção e também o desempenho de Neymar nessa Copa. Obviamente a chance de o Neymar jogar a Copa, se você acha que isso pode fazer diferença, beleza? Conversei com o Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, na pauta a possibilidade de o técnico deixar o Palmeiras para trabalhar no exterior, a última das especulações de que ele interessaria ao Fulham. Abre aspas para o Hugo Cajuda: o Abel Ferreira não treinará o Fulham, nem sairá para nenhum clube no meio do ano. Inclusive, há ofertas agora, mas ele não sairá por dinheiro nenhum, nem para a liga ou qualquer. Importante lembrar que na última renovação de contrato de Abel Ferreira e Palmeiras, no fim do ano passado, o novo vínculo foi estendido até dezembro de 2027, mas retirou qualquer pagamento de multa em caso de quebra, ou seja, se o Abel quiser deixar o Palmeiras, ele pode sair sem indenizar o Verdão, a recíproca é verdadeira se o Palmeiras optar por dispensá-lo. Abel, que completou mais de 5 anos com a camisa alviverde, já soma 11 títulos. Nesse momento ele passa férias com a família e tem reapresentação marcada para o fim desse mês, com a segurança, a garantia de que seguirá no Palmeiras apesar das especulações. Abel esteve cotado, cogitado, consultado em alguns clubes europeus, mas a única oferta oficial que ele teve mesmo, que a gente soube, foi do Al Sadd. Ele inclusive chegou a fechar um acordo com o clube Qatari, que ficou muito revoltado de o Abel ter desistido na última hora e cobrou na FIFA uma indenização de 5 milhões de euros. Na oportunidade, Abel e Palmeiras chegaram a um acordo, repassaram um percentual de um jogador para o Al Sadd e o restante foi descontado de vencimentos de Abel Ferreira. Treinador português, o maior vencedor entre todos os gringos que já passaram por aqui, tem também o maior salário entre técnicos de clubes na América do Sul, cerca de 3 milhões de reais por mês. Somente Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, tem um salário maior entre os técnicos que atuam na América do Sul, mas aí numa condição diferente de técnico da seleção. Ancelotti ganha 5 milhões de reais mensais. Você, torcedor do Palmeiras, fica animado ou preocupado com a confirmação de que Abel não sai? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like. Bora para mais um jogo de Copa do Mundo. Logo mais tem Brasil e Marrocos.
tô indo pro estádio. Tchau. Temas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um reforço que vem do exterior para o Palmeiras. O Verdão está avançado na tratativa para fechar com o meio-campista português Fábio Só. 18 anos de idade, é volante e disputou as últimas temporadas pelo Burnley. Na temporada 25-26, se dividiu entre o time sub-18 e o time 21. Foram 24 partidas e 4 gols, números interessantes, especialmente para um volante. Atleta que havia atuado no sub-15 do Newcastle, se transferiu para o Burnley e é mais uma descoberta internacional do Palmeiras, que contratou na temporada passada, mas passou a utilizar nesse ano o zagueiro marfinense Koné, de 1,93 m de altura, 18 anos de idade, alguém super elogiado pelo técnico Abel Ferreira, que deve ganhar alguns minutos e ser peça mais importante no time principal. Como é que você vê esse modelo de contratações da base do Palmeiras? Vale a lembrança de que desde que João Paulo Sampaio se tornou o homem forte do futebol da base, o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. O Ricardo Oliveira, boa noite. E o Luigi, tem propostas? O Veloso chegou a dizer um mês atrás que o River Plate queria o Luigi. Eu tô para te dizer que se pintar proposta pelo Luigi, ainda que ela não seja muito grande, o Palmeiras vai se apressar em fazer, tá? O Almada já deixou claro, agora, já tinha falado isso pro Palmeiras em janeiro, mas reforçou agora pro Flamengo que não tem a intenção de jogar no Brasil, tá? O Palmeiras pretende lançar seu terceiro uniforme na cor azul contra o Vasco. Partida do Campeonato Brasileiro marcada para 23 ou 24 de agosto. A CBF ainda não bateu o martelo. O que se sabe é que a Puma pretende começar a vender esse uniforme poucos dias antes, coisa de 2 ou 3 dias antes. Dá para contar que a relação entre Palmeiras e Vasco ajuda nesse lançamento. O Palmeiras e o Vasco têm uma relação histórica que se tornou ainda mais próxima nos últimos meses, desde que Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, passou a negociar a aquisição da SAF vascaína. A gente pode ter Leila Pereira como presidente do Palmeiras e seu enteado como dono da SAF vascaína, há quem garanta, inclusive, nos bastidores, que assim que deixar a presidência do Palmeiras, em dezembro de 27, a Leila Pereira pode acabar ocupando o cargo de dona do Cruz Maltino. O que você pensa sobre camisas alternativas de cores diferentes? E o Palmeiras vestindo azul, você gosta? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Thiago Almada respondeu ao Flamengo. Só para contextualizar, o rubro-negro, dias atrás, recebeu a informação de que o Almada, atleta da seleção argentina e do Atlético de Madrid, havia ficado de responder a uma proposta do River Plate. Diante desse cenário, o Flamengo entrou em contato com representantes do atleta, até porque comprá-lo do Atlético de Madrid não seria o maior dos problemas. A pedida do time espanhol é de 25 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Mas Thiago Almada deixou bem claro ao Flamengo que já havia dito ao Palmeiras no primeiro semestre. Não tem a intenção de voltar ao Brasil. Mesmo tendo feito muito sucesso com a camisa do Botafogo, a ideia do argentino é permanecer na Europa, se mudando para um clube de maior expressão do que o Atlético. Importante registrar que, embora seja titular absoluto da seleção argentina e tenha tido passagem espetacular com a camisa do Lyon, sob o comando de Diego Simeone, seu compatriota, a coisa não funcionou e ele é mais reserva do que titular. O Almada, inclusive, espera fazer da Copa do Mundo um cartão de visitas para que surjam propostas de gigantes do futebol europeu. Dessa maneira, você, torcedor do Flamengo ou do Palmeiras, que teve esperança na contratação de Almada, a chance é praticamente zero. Se não pintar nada da Europa, a tendência é que ele acabe por aceitar voltar ao River Plate. Time argentino que nem está na Libertadores e sim vai ter de se contentar com a disputa da Sul-Americana no segundo semestre. Rafael Veiga pode voltar ao Palmeiras? Vale a lembrança de que o meio atacante está emprestado ao América do México até dezembro, mas enquanto o time era comandado por André Jardine, técnico brasileiro que havia pedido a contratação do Veiga, o Veiga era mais reserva do que titular. Acontece que o André Jardine pediu para deixar o América, que terá um novo técnico a partir do segundo semestre, o que fez com que muita gente imaginasse que o América pudesse devolver o atleta para o Palmeiras antes do tempo. A chance de compra do Rafael Veiga hoje está praticamente descartada, mas não existem tratativas entre Palmeiras e América para uma devolução antecipada. É bem verdade que, se o Palmeiras tiver propostas pelo Veiga, dá para cravar que o América não criará dificuldades. Jogador de 31 anos de idade, 20 jogos, 3 gols e 3 assistências em seus primeiros meses lá no futebol mexicano. 13 jogos como titular, 7 na condição de reserva.
Palmeiras, que procura 273 milhões de reais com venda, poderia utilizar o Veiga como uma moeda de troca ou então alguém para baixar esse custo em relação a vendas. Resta saber se existem interessados, porque o futebol do Veiga, que já foi absolutamente determinante do Palmeiras, não para de cair. Já era assim no Verdão, se confirmou também no futebol no México.